Fala pessoal, vamos ao nosso bloco de resolução de questões de colocação pronominal. Lembra comigo que quando nós falamos de colocação pronominal, falamos em próclise, ênclise e mesóclise. O que é próclise mesmo? Pronome oblíquo átono antes do verbo, certo? Quando é que ocorre a próclise? Em 10 situações. 6 situações com palavras atrativas, isto é, advérbio, palavra negativa, conjunção subordinativa, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, são as 6 palavras atrativas, nós já vimos isso. E também a próclise ocorre com 3 tipos de frases, né? Isto é, com frase interrogativa, frase exclamativa ou frase optativa. Tudo bem? E o 10º caso é aquele caso de exceção à ênclise. Nós devemos utilizar a ênclise, isto é, o pronome depois do verbo, quando o verbo está no gerúndio. Só que se antes do gerúndio vier uma preposição que é a preposição em, aí eu coloco próclise. É aquela história de em se tratando de economia, o Brasil ainda tem muito a melhorar. Em se tratando de economia, tarará, tarará. Então, apareceu preposição em antes do verbo no gerúndio, eu tenho que colocar próclise. Então foi isso que a gente viu. Quando é que nós utilizamos ênclise? No início de frase, eu utilizo ênclise com verbo no gerúndio, eu acabei de dizer, e após pausa. Pausa pode ser vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, tudo bem? E mesóclise? Bom, a mesóclise ocorre quando o verbo está no futuro, isto é, lembrando, vou colocar o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Pronome oblíquo átono no meio do verbo. Tudo bem? Vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte, olha só. Fala-se de uma bioética como se fala de ética dos negócios. Qual a explicação correta para a colocação do pronome na frase? Bom, letra A. Nos 2 casos, o pronome poderia ser enclítico. Olha, só lembrando, pessoal, ele colocou 2 pronomes aí na frase. O primeiro que foi fala-se, o pronome colocado depois do verbo, e o segundo como se fala. Então vamos dar uma olhada? Olha só. Fala-se de uma bioética, fala-se como se fala. Isto é, o pronome no primeiro caso apareceu depois do verbo e no segundo caso apareceu antes do verbo. Letra A. Nos 2 casos, o pronome poderia ser enclítico ou proclítico, indiferentemente. Isto é, ele está dizendo que o pronome pode aparecer antes ou depois do verbo, indiferentemente. Falso. Porque fala-se de uma bioética, o verbo está no início da oração. No início de frase, eu não posso colocar próclise, tenho que colocar ênclise. Letra B. Ênclise no primeiro, pois o verbo inicia a frase, e no segundo, há um fator de próclise. Olha, pessoal, verdade. Ênclise no primeiro, pois o verbo está iniciando uma frase, é verdade, com certeza ali, olha, iniciou a frase, tem que ser ênclise, e no segundo caso, há um fator de próclise. Qual é o fator de próclise? A conjunção que está atraindo o pronome. A palavra como funciona como uma conjunção que puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Tudo bem? Letra C. No segundo caso, seria ênclise obrigatória, pois o verbo é transitivo. Isso não tem nada a ver, pessoal. Verbo transitivo e intransitivo, isso não influencia no processo de colocação pronominal. Está falso. Letra D. Vamos lá. Nos 2 casos, seria rigorosamente ênclise, pois os verbos iniciam frase. Olha, falso, né? Só o primeiro verbo está iniciando frase. E letra E. O primeiro pronome seria enclítico, porque o verbo está no presente do indicativo. O primeiro pronome seria enclítico, porque o verbo está no presente do indicativo. Isso não tem nada a ver, mais uma vez, lembrando que o único tempo verbal que vai influenciar na colocação pronominal é o futuro. Ou futuro do presente, ou futuro do pretérito. Tem nada a ver com o presente do indicativo. Tudo bem? Beleza? Qual foi a resposta para a primeira questão? Letra B de bola. Essa foi a resposta da primeira questão. Vamos lá, segunda questão nossa, que diz o seguinte. A colocação pronominal nos exemplos a seguir, aí eu tenho aí o seguinte. Pareceu-me bom comprá-la agora. Depois, em se ausentando, entristeceu-se. E por último, hoje pude deitar-me mais cedo.
Na verdade, a questão quer que você marque a alternativa errada, ou marque as alternativas erradas e depois marque a letra, né, que corresponde à quantidade de alternativas que estão erradas. Vamos ver? Olha só. Pareceu-me bom comprá-la agora? Bom, pareceu-me, está certo ou errado? Está certo. Início de frase, ênclise, pareceu-me bom. Comprá-la agora, tá certo? Certo. O verbo estava no infinitivo, ele optou pela ênclise, né? Então a ênclise que é mais adequada para casos em que nós temos verbo no infinitivo, né? Pareceu-me bom comprá-la agora. Lembrando que comprar estava terminando em R, né? E como eu acrescentei um A posteriormente, o pronome A, existe uma regrinha que diz que verbos terminados em R, S ou Z, eu tenho que cortar o R, o S ou o Z e acrescentar um L ao pronome. Foi isso que foi feito aí no item 1, certo? Item 2, vamos lá. Em se ausentando, entristeceu-se. Certíssimo. Em se ausentando, pronome oblíquo átono antes do verbo, porque eu tenho aí uma preposição em, né? A preposição em. E entristeceu-se é o pronome que aparece depois do verbo como ênclise, porque houve uma pausa. Houve uma pausa, né? A pausa é a vírgula. 3. Hoje pude deitar-me mais cedo. Pude deitar é uma locução verbal. Então, quando eu tenho locução verbal, eu posso colocar o pronome nessa posição em que ele colocou. Hoje pude deitar-me, mas poderia também colocar esse pronome depois da palavra hoje. Hoje me pude deitar mais cedo. Hoje me pude deitar, Tiago, é horrível, né? Mas correto. Essa é a forma correta. Lembrando que eu não posso colocar, nesse caso, no meio da locução, porque o advérbio hoje puxaria para antes. Então, quando eu tenho uma palavra atrativa, ou eu coloco antes de toda a locução verbal, ou coloco após toda a locução verbal. Tudo bem? Beleza? Então, nessa questão, olha, observa, os itens 1, 2 e 3 estão corretos, mas ele quer qual item mostra erro. Como nenhum mostra erro, então a resposta é letra E. Tudo bem? Então essa é a questão de número 2. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Assinale a única alternativa em que há erro de colocação pronominal. Ele quer a resposta errada. Na letra A eu tenho o seguinte, olha. Deus te acompanhe nesta viagem. Certo ou errado? Certíssimo. Lembrando que aí eu tenho uma frase optativa. O que é frase optativa? Aquela que exprime desejo. Exprimiu desejo, frase optativa. Tudo bem? Então, corretíssimo aí. 2. Letra B, quer dizer, estas ordens não se discutem. Estas ordens não se discutem. Bom, aí correto também, o advérbio não atraiu o pronome oblíquo átono para antes do verbo, certo? Então, essas ordens não se discutem, certíssimo. Farei-te o que quiseres. Olha, pessoal, não é farei-te. O verbo aí está no futuro. Farei é futuro do presente. Se está no futuro, não pode ser farei-te, porque aí ele colocou ênclise. No futuro é mesóclise. Ah, Tiago, mas não é no início de frase? Mas se estiver no início de frase e houver um verbo no futuro, prevalece a mesóclise. Então aí o correto é far-te-ei o que quiseres. Eu vou pegar o verbo até o R, né? Far, coloco o pronome depois e o finalzinho do verbo, a desinência, eu jogo lá para o final de tudo. Então, far-te-ei o que quiseres. Tudo bem? Seria a forma correta. A letra C está errada, é a nossa resposta. Então vamos lá. Letra D. Nunca me disse tal coisa. Nunca está atraindo o pronome oblíquo átono para antes do verbo. É uma palavra de sentido negativo. Palavras de sentido negativo puxam, atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Letra E. Nomearam-no inspetor. Bom, aí ênclise. Ênclise colocada porque o verbo está iniciando uma frase. Verbo iniciando frase, eu tenho aí ênclise, obrigatoriamente. Então, resposta errada, a única
letra C. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte, olha. A frase que não é aceita pela norma culta da língua, quanto à colocação do pronome, átono, é veio-me fazer visitas. Bom, essa está certa, né? Eu tenho a locução verbal, veio fazer, o pronome oblíquo átono foi colocado após o verbo auxiliar, ligado por hífen, certíssimo aí, sem problema algum. Mas existe outra possibilidade. Você pode jogar o pronome depois de toda a locução verbal, isto é, após o verbo principal. E foi isso que ele fez na letra B de bola. Observa. Veio fazer-me, veio, né? Eu li veio, olha. Veio fazer-me visitas. Certíssimo. Então, tanto letra A como letra B, corretíssimas. Veio me fazer visitas e veio fazer-me visitas. Letra C, tenho ensinado-lhe a servir. Certo ou errado? Bom, apesar de ser uma locução verbal, né? Na verdade, ser um tempo composto, é o que nós chamamos de pretérito perfeito composto do indicativo. Tenho ensinado, né? É o pretérito perfeito composto do verbo ensinar. Tudo bem? Apesar de ser um pretérito perfeito composto, é um tempo composto, é uma locução verbal, só que a gramática não permite, apesar de ser uma locução verbal, não permite que o pronome oblíquo átono apareça após um verbo que esteja no particípio. O que é particípio? O verbo terminado em ado ou ido, tudo bem? O verbo terminado em ado ou ido é particípio, a gramática não permite que o lhe apareça posteriormente. O correto seria tenho lhe ensinado a servir. Tudo bem? Letra D, vamos lá. Acabou dizendo-me sérias verdades, certíssimo, lembrando que eu posso sim colocar o pronome oblíquo átono após um verbo no gerúndio, certíssimo, sem problema aí, a letra D está correta. Letra E, fez-nos refletir sobre o problema, certo. Lembrando que eu posso sim colocar pronome oblíquo átono após o verbo se eu tenho início de frase. Na verdade eu não posso, eu devo, né? Início de frase eu devo colocar o pronome após o verbo, salvo se o verbo estiver no futuro. Porque se estiver no futuro vai ser mesóclise. Fora isso tem que ser ênclise no início de frase. Então a única resposta errada é a letra C, de coração, né? Então pode marcar, letra C da quarta questão. Vamos lá para a próxima questão, quinta questão, que diz o seguinte, olha só. Marque a alternativa incorreta quanto à colocação pronominal. Então, na letra A, no espaço onde se travou a Batalha dos Anjos, rondam audaciosamente os filhos dos homens. Eu tenho aí a palavra onde, que é um pronome relativo. Poxa, Tiago, como é que você sabe que a palavra onde nessa frase é pronome relativo, né? Se a palavra onde na língua portuguesa também pode ser um advérbio interrogativo. Na verdade, a palavra onde, como pronome relativo, substitui a palavra imediatamente anterior, ou a palavra imediatamente anterior, ou a expressão imediatamente anterior. Certo? Então o que que acontece? Além disso, a palavra onde, quando funciona como pronome relativo, pode ser substituída por no qual, na qual, nos quais, nas quais. Certo? Então, vamos ver? Olha só. No espaço no qual se travou a Batalha dos Anjos, rondam audaciosamente os filhos dos homens. Isto é, no espaço no qual. Então, posso trocar onde por no qual, sem problema algum. Isso é pronome relativo. Sendo pronome relativo, o se vai ser atraído pelo pronome relativo. Aí o se antes do verbo de maneira correta, lembrando que a questão quer a resposta incorreta. Tudo bem? Letra B. Marcelo, dirigindo-se para a sala, caiu. Olha, pessoal, sem erro algum aí. Marcelo, dirigindo-se para a sala, caiu, né? Então, eu tenho aí o se depois do verbo, né? Além de o verbo estar no gerúndio, houve uma pausa, se houve pausa. E para piorar o verbo no gerúndio, eu tenho que colocar ênclise. Não há outra saída, né? Letra C. Nessa época já havia, com toda delicadeza,
dado-me satisfações devidas. Nessa época já havia, com toda delicadeza, dado-me satisfações devidas. Olha, dado-me, aí o verbo está no particípio. O particípio do verbo dar é dado. E o pronome vai ser colocado depois do particípio? Não, porque eu não posso colocar pronome após particípio. Então a letra C é a nossa resposta errada. Né? Tiago, e como é que seria correto? Olha só, seria assim, nessa época já havia me dado, com toda delicadeza, satisfações devidas, certo? Então teria que colocar o verbo dar antes das vírgulas, né? Para que o pronome aparecesse antes do verbo. Mais uma vez, meu diretor, a resposta é letra C, de coração, carinho, cama, né? Olha, tudo é com C, coração, carinho, cama. Tá vendo, diretor? Então, é isso, é carinhoso. Letra D. Dar-me-ias razão se eu te contasse tudo. Dar-me-ias, certíssimo. Verbo aí no futuro. Eu coloquei mesóclise, né? Quer dizer, a questão colocou mesóclise. Se eu te contasse tudo. Olha, pronome te aparecendo antes do verbo, sem problema algum aí. Houve uma conjunção que puxou, né? Puxou o pronome para antes o verbo, ou a conjunção se. Ah, Tiago, mas o eu ali está entre o se e o pronome. Mas é como se esse eu não existisse. Eu posso eliminar o pronome, né? Ele pode estar oculto. Se te contasse tudo, se está atraindo, está puxando, né? Muito se aprende com a experiência. Letra E, muito se aprende com a experiência. Muito é advérbio de intensidade, está puxando o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, a única resposta incorreta é a letra C, voltando a dizer, de coração, de carinho, né? É isso aí, meu diretor. Sexta questão, vamos lá. Bom, a sexta questão diz o seguinte, olha só. Marque a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Ele quer a correta. Quanto mais fala-se, mais agrava-se a situação. Olha, pessoal, quanto mais fala-se, não. Quanto mais se fala. Esse mais aí é um advérbio de intensidade. Então, se é advérbio de intensidade, vai atrair o pronome para antes do verbo. Quanto mais se fala, né? Então, o se vai ter que aparecer antes do verbo. Tudo bem? O se vai aparecer antes do verbo. Na letra B de bola, enquanto deixar-nos de lado, nada conseguirá de útil. Enquanto deixar-nos de lado, enquanto deixar-nos, não. Enquanto, pessoal, é conjunção subordinativa temporal. Puxa o pronome para antes do verbo. Toda conjunção subordinativa vai atrair o pronome para antes do verbo. Tudo bem? Então, enquanto nos deixar de lado. Letra C. Nada apurou-se ou quase nada sobre o caso do alfaiate. Nada apurou-se não, nada se apurou. Nada é uma palavra de sentido negativo. Vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Portanto, nada se apurou. Está falso. Letra D. Tudo estará pronto até a noite se ajudar-me. Errado mais uma vez, o se é uma conjunção subordinativa que indica condição e puxou o pronome para antes do verbo. Se puxou o pronome para antes do verbo, é próclise, a letra D está errada, vou para a letra E. Vamos lá. Tudo me faz triste nesta casa onde roubando-se o mérito é maior. Olha, tudo é um pronome indefinido. E pronome indefinido puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, a letra E está certa até agora. Aí depois ele diz assim, onde, vírgula, roubando-se, vírgula, o mérito é maior. Roubando-se, além de o verbo estar no gerúndio, houve pausa. Se houve pausa é ênclise, pronome depois do verbo, certíssima a letra E. Sem erro algum, é de escola, de elefante. Não é isso, meu diretor? Meu diretor agora ficou cismado com as letrinhas e os nomes que eu estou dando às letrinhas. Mas olha, isso é para animar, meu diretor. Tem que ser assim, não é isso? Meu diretor é muito preconceituoso, mas vamos lá. Olha, próxima questão, sétima questão, vamos lá. Sétima questão, assinale a opção em que há a colocação correta do pronome em relação à norma da
a norma culta da língua. Então vamos lá, olha, a letra A diz o seguinte: não somente vi-me ameaçado da pobreza. Olha, pessoal, está errado isso aí, não somente vi-me ameaçado, não somente me vi ameaçado, porque somente atrai o pronome oblíquo átono para o verbo. Ah, Tiago, vi ameaçado, não é locução verbal? Não. Na verdade, eu tenho dois verbos aí separados, né? Não somente me vi ameaçado, e o somente está atraindo, né? É um advérbio. Tudo isto abateu-me. Não, isto é um pronome demonstrativo, todo pronome demonstrativo puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, tudo isto me abateu, né? Tudo isto me abateu. Beleza? Letra C. Como achei-me o causador? Não, como me achei o causador. Esse como é uma conjunção subornativa, né? Puxa o pronome para antes do verbo. Próxima, letra D. Letra D diz o seguinte: não surgisse uma situação que aterrou-me. Errado. O que é um pronome relativo? Uma situação a qual aterrou-me. Então, se é pronome relativo, puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Que me aterrou. Situação que me aterrou. Errada. Letra E. Uma palavra do que então lhe dissesse. Certíssimo. Então é um advérbio de tempo. Puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então lhe dissesse. Né? Uma palavra do que então lhe dissesse. Tudo bem? Mais uma vez, letra E de escola, de elefante. Então, pode marcar, sétima questão, letra E. Vamos para a próxima questão, questão de número 8. Questão de número 8, eu acho que é a última. Não sei. Vamos lá. Assinale o exemplo em que não é possível a posposição do pronome átono ao verbo a que se acha em próclise. Pessoal, o chato dessa questão não é a questão em si, mas é o enunciado da questão. Questão com enunciado chato, né? Então eu vou passar para você, né? Vou colocar aí a imagem da questão para você e você vai refletir sobre esse enunciado, tá certo? Tudo bem? Então passa aí para o slide, deixa aí para que o aluno possa dar uma olhada, meu diretor. Olha só. Então eu vou reler com você. Assinale o exemplo em que não é possível a posposição do pronome átono ao verbo a que se acha em próclise. Assinale o exemplo em que não é possível a posposição do pronome átono ao verbo a que se acha em próclise. Você já entendeu? Meu diretor, você entendeu? Meu diretor está dizendo que entendeu. É o que ele quer, diretor? O diretor quer falar não. É Lombardi. Não pode falar. Você já entendeu a questão? Olha, na verdade é o seguinte, observa comigo. Da letra A até a letra D de doido, eu tenho o pronome oblíquo átono aparecendo antes do verbo. Veja, letra A, passava o dia a me ensinar as letras. Olha lá, o pronome me aparecendo antes do verbo. Letra B, as conversas das costureiras começavam então a me prender. Olha, pronome me aparecendo antes do verbo prender. Letra C, esta conversa me tomava inteiramente. Olha, pronome me aparecendo antes do verbo tomar, certo? E letra D, e quando o avistavam, faziam aterrissagem em magote, o pronome o aparecendo antes do verbo. Então, em todas, o pronome apareceu antes do verbo, mas ele diz lá no enunciado, assinale o exemplo, em que não é possível a posposição. Não é possível a posposição do pronome, isto é, não é possível colocar o pronome depois. Posposição é colocar o pronome depois. Depois de quê, Tiago? Do verbo. Não é possível a posposição do pronome átono ao verbo a que se acha em próclise. Isto é, o pronome está em próclise em todas as alternativas. Ele está antes do verbo. Mas ele quer um caso em que não é possível colocar depois. Quer dizer que nos outros casos, o pronome pode aparecer antes e pode aparecer depois. Agora, em apenas um, ele não vai aparecer, tá certo? Ele vai aparecer apenas antes. Tudo bem? Rapaz, o bombeiro passou aqui, foi... Rapaz, olha, tá forte, foi aqui do lado. Ei, diretor,
não é aqui no prédio não, que está incendiando não, porque ó, passou um negócio tão aqui perto, eu fiquei até com medo, porque tá aqui no estúdio e eu consegui ouvir, eu vou ser queimado, diretor. Olha, isso é complicado um negócio desse. Poxa, eu vou para lá, meu diretor está chateado. Olha, passava o dia a me ensinar as letras, o pronome me apareceu antes. Posso colocar depois? Pode. Olha, lembrando que quando eu tenho preposição mais verbo no infinitivo, o pronome pode aparecer antes, pode aparecer depois. Então, passava o dia a me ensinar as letras ou passava o dia a ensinar-me as letras. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, letra B de bola. As conversas das costureiras começavam então a me prender. Começavam então a prender-me. Então eu tenho a preposição a, novamente, pronome e verbo no infinitivo. Então pode ser antes ou depois. Sempre que você encontrar preposição, geralmente é a preposição a, certo? Mas verbo no infinitivo, eu posso colocar o pronome antes ou depois do verbo no infinitivo. Então, letra B da mesma forma. Letra C. Esta conversa me tomava inteiramente. Olha, esta conversa tomava-me inteiramente é possível, porque a palavra conversa não é atrativa, é um substantivo. Substantivo não atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Ei, Tiago, e esta? Esta não é um pronome demonstrativo? É só que o pronome está distante. A palavra conversa impede que este pronome atraia, não é? Então, esta conversa me tomava inteiramente ou tomava-me inteiramente. As duas formas corretas. Letra D. E quando o avistavam, faziam a aterrissagem em Magote. Olha, pessoal, quando o avistavam, o pronome o aí tem que aparecer antes do verbo. Não pode ser depois. Por quê, Tiago? Quando é uma conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa puxa o pronome oblíquo átono, atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Portanto, eu tenho aí próclise obrigatória e era isso que ele queria. Ele queria uma próclise obrigatória. A resposta é letra D, de doido. Certo? Então, eu acho que foi a última questão nossa. Foi sim, a última questão. Eu queria só relembrar para vocês o seguinte. Próclise, Tiago, é um conteúdo que cai muito em prova de concurso? Olha, é um conteúdo que cai a depender da banca, a depender do concurso, né? Porque nós podemos ter grandes provas, PRF, por exemplo, PF, grandes concursos, né, que trazem muito conteúdo de língua portuguesa, também trazem colocação pronominal. Mas vamos dizer o seguinte, 20% das provas trazem colocação, 80% não trazem, né? Então, é um assunto que cai, mas não é tão frequente como concordância verbal, regência verbal, crase, pontuação. Esses são assuntos mais frequentes. Tudo bem? Então, esse foi o assunto de colocação pronominal. Esse foi o último bloco, um bloco de questões, e nós nos encontramos em um próximo assunto, nos próximos blocos aí sobre outro assunto. Até lá. Tchau, tchau.